Oi, Fernando Flash, tudo bem? Oi, Bia, tudo bem? Tudo bom. Hoje a gente está aqui no nosso chat, no nosso projeto História do Sapateado no Brasil, que a gente vai ter uma conversa um pouco sobre associativismo da classe do sapateado, sobre mecanismos de discussão, espaços de discussão, né, que a gente possa trazer aí para ter a participação de quem assistiu esse programa, né, Fê? E mais importante é isso, é uma transmissão de geração também, então se torna intergeracional, porque eu tenho todo esse histórico, né, de associativismo, de participação nas políticas públicas para a dança, mas uma associação de classe, sim, para a gente discutir mais especificamente sobre o que a gente pode melhorar de penetração do sapateado nos editais, nas políticas públicas, na produção cultural brasileira. Então, eu quero só fazer esse ponto que já houve, né, a ABS, Associação Brasileira de Sapateado, ela durou mais ou menos uns 2 anos, não durou muito tempo, assim, porque a associação, ela demanda um trabalho intensivo, né? Você cria um CNPJ, você começa a pagar as taxas de contador, os impostos, né? Que gera também, uma associação gera muitos impostos também. E você tem que ficar sempre fazendo aquele trabalho de trazer associados e pagar as mensalidades, que é para fazer gerar o recurso do que vai ser produzido. Se vai ser, naquela época eles produziram um jornalzinho, mandavam um mailing para a gente, eu tenho alguns exemplares assim, até saía durante as sapateatas, né? Uhum. Mas assim, é muito empenho para você ter uma associação formalmente, né, legal e manter Registrado, né? registrada, né? Então, eu acho que esse não é o caminho, né? Eu acho que a necessidade que a gente está passando no momento, assim, que a gente está vivendo um período, né, contextualizar só o nosso vídeo, a gente está em plena pandemia do coronavírus, o Covid-19, vamos para terceiro mês de quarentena, Uhum. né? Então, a gente também tem que contextualizar isso economicamente, politicamente e sociologicamente, né? Porque você e eu, né? Você na sua casa e eu na minha, e a gente no isolamento físico, né? Uhum. Também, então, tem essas provocações bem vindo. Então, eu queria ver contigo quais são as suas dúvidas sobre esse processo de formar um coletivo, né? O que você tem, o que você propôs, o que você está pensando também, porque aí a gente pode avançar assim na nossa conversa. Tá. Eu acho que eu acho que não é de Pode se hoje. apresentar, Fê. Tá, gente, eu sou No- Fernando no- Flash. Eu sou de Florianópolis. Sapateio, sou um sapateador desde os 9 anos de idade, com esta moça aqui desse meu lado, que enfim, me ensinou essa forma de expressão em que eu resolvi seguir profissionalmente. Estou aí há alguns anos investindo nisso, né? E o que eu vejo muito da comunidade de sapateado hoje é aliás, que não é nem de hoje. A gente então vê historicamente aí que teve já uma manifestação de de um interesse em juntar, unir forças, né, por meio da associação. Mas eu sinto que tem essa necessidade de se unir, sabe? Sinto que se tem uma necessidade de se juntar para conseguir uma força e conseguir que a classe tenha, que consiga, enfim, Ser ouvida. ser ouvida. E isso eu digo em várias escalas, assim, né? Porque a gente tem a escala mais clássica que a gente mais ouve, que é o famoso sapateado linóleo, é o famoso não ter um microfone, são coisas que se repercutem, né, nessa escala do festival essa coisa mais comercial, mas que, bem ou mal, é o que alimenta hoje
classe, né? É o que o pessoal mais se envolve, mas eu vejo também enfim, se busca isso em outras instâncias, assim, se busca isso em outros lugares. O que eu me pergunto agora é quais são os primeiros passos que a gente pode dar para começar a formar essa união entre as pessoas, né? Então, a gente está aí numa busca de contatos de pessoas que estão interessadas nessa ideia, né, de se juntar, de conversar e tudo mais. E eu não sei o que seria primeiro, seria fazer, por exemplo, uma reunião onde as pessoas trouxessem suas indignações, suas carências, suas problemáticas, enfim, com relação a esse profissional, né, ou ao sapateado, e a gente conseguisse ter alguns direcionamentos e como é que a gente pode dar esse pontapé de partida, né? Legal. Eu vejo que, primeiro de tudo, é ter a vontade da união, né? Porque uma proposta de coletivo, assim, para começar, assim, eu não vejo muito como associação, né? Eu acho que a associação a minha opinião, é um pouco descartada nesse momento. Até porque eu sei o que é sustentar uma associação. Eu acho que o mais importante agora é realmente um lugar de escuta. Você criar um espaço em que as pessoas possam expor os seus problemas, porque também a união das pessoas de um fórum, de um coletivo desse, é meio que o mesmo processo de uma política pública, de construção de uma política pública. Você tem que partir de algum problema e trazer soluções. Porque um fórum só para ficar um muro de lamentações, né, coisa também não é propositivo, né? Dali você tem que formar uma agenda, né, uma agenda de trabalho, formular as ações através dos grupos de trabalho. Quem vai cuidar das academias? Quem tem academia. Porque são vários atores também, né, Nando? Quando a gente fala de um coletivo, a gente vai falar também de várias camadas de atuação desse coletivo. Eu posso ser só apenas um sapateador, que vou ter aula 2 vezes por semana na academia, mas mesmo assim eu quero participar dos processos de debate, né? Eu posso ser um dono de academia, eu posso ser uma produtora cultural, eu posso ser um técnico da área, um técnico de som que me interessa, porque eu tenho meu equipamento, porque eu quero, né, fazer essa cadeia da economia criativa da arte que a gente conhece, fazer girar, né? Então, primeiro é isso. Como eu estava falando do ciclo da criação do fórum, né? Então, há uma proposta que partiu da sua cabeça, ou de alguém que te provocou, ou está no ar, entendeu? As coisas, às vezes, elas estão no ar, por mais que a gente esteja em casa, não sei o quê, o que eu tenho participado de construção de fóruns, de grupos, de coletivos, porque a gente está precisando conversar sobre o momento e criar soluções, então é isso, como eu te falei, esse ciclo, ele começa com um problema, daí você monta uma agenda, né, um espaço de debate, que seria eu acho que é o virtual, né, com certeza é o virtual, e esse virtual, ele pode ser também direcionado para territórios, assim, então pode ser o virtual regional, né, ele pode ter representatividades, porque o Brasil, além de tudo, é esse país de tamanho continental, né, a gente ainda tem que pensar isso, é o sapateado, o que a gente está falando, sapateado de Rio Grande do Sul, ou a gente está falando o sapateado da Bahia, a gente está, entendeu? Isso vai se modificar, porque o Brasil é assim. Então, a gente tem que discutir também essa parte de território, de regional das coisas, assim. Quando há um recurso público, né, que tem que ser também repartido, tem que se pensar nesse conceito territorial também, senão o eixo consome tudo. O eixo Rio-São Paulo-Minas vai consumir tudo, vai consumir patrocinador, vai consumir gente, porque é muita. Se contar São José dos Campos, acaba tudo ali, né? Sapateador. É o maior número de sapateador por metro quadrado, né? Então, daí você parte dessa agenda, né? Depois que você
foi agregando as pessoas, você tem que ter proposta, porque senão esmorece, né? Não tem proposta. E você começa a criar esses canais de discussão mais específicos. Então, vamos falar dos problemas das academias, do curso de sapateado numa academia que tem balé clássico que manda você abaixar o som o tempo todo, que é isso que a gente passa, por isso que a gente abre os nossos espaços, né? Ou então você é o último do dia, porque depois que acabou todas as aulas, aí você pode ir lá fazer barulho, ou é o vizinho que chama, bate na sua porta porque o som tá muito alto, que você não pode tocar tambor, porque... Então, assim, todos esses lugares. Do bailarino, eu quero uma carreira, eu quero uma profissão. Então, quais os caminhos da profissionalização, né? Eu quero intercâmbio, eu quero... eu sou produtora, né? Eu quero produzir, eu quero criar um espetáculo, eu sou coreógrafo. Então, assim, são esses vários atores que vão chegando, vocês a gente vai, porque já faço parte, não quero nem saber, já tô dentro, pode botar meu e-mail aí. Nem tem como, né? Não tem outra opção. Não tem, vai ou vai. E, Fê, uma coisa importante que eu acho também, a gente tem que criar um espaço de diálogo nos fóruns já existentes também. Sim. Então, a gente se levantando como um fórum de sapateado, a gente também é um ponto de referência para os outros fóruns que já existem. Por exemplo, Fórum Brasileiro de Direitos Culturais, Fórum de Dança de Santa Catarina, Setorial de Dança do município de Florianópolis, Setorial de Dança do Rio de Janeiro, enfim. A gente passa a ser um ponto de referência e produção de conteúdo que vão também alimentar esses outros fóruns que já existem. Então, a gente tem que haver até por essa territorialidade, eu acho, a gente também tem que haver um processo de comunicação do fórum. Um dos departamentos mais importantes de um fórum é o departamento de comunicação, porque são as pessoas que vão ficar mobilizando, vamos ter uma reunião virtual. Pensa numa agenda para fazer isso, né? Qual vai ser o tema, enfim, vamos dividir, porque só cabe 6 pessoas nessa sala, né? Vai ter que pagar um Zoom, vamos fazer uma vaquinha para pôr 500 pessoas no Zoom, vai ter espaço para todo mundo falar. Então, assim, ele é praticamente montar uma empresa, né? A criação desse fórum, tu diz. Tá. E a minha dúvida já mais técnica daí, Bia, assim, beleza, a gente fez a nossa criação do fórum, mas como é que a gente consegue ter como se fosse eu não vou dizer um registro, mas eu vou dizer essa formalidade, entendeu? De conseguir se representar em outros fóruns, em outros espaços. Os espaços coletivos não formais, eles são reconhecidos na sociedade. Tá. Esse seria um espaço não formal, então? Não formal. Tá. É um coletivo não formal, porque o formal aí está no ter o CNPJ. Tá. No ser importante é se criar um regimento, né, interno do fórum, em que esse regimento vai apresentar qual é o objetivo do fórum, né, quais são as normas de você participar desse fórum, quais são os temas que serão abordados. Isso é modelo também que dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A maioria dos fóruns segue mais ou menos o mesmo padrão, regimento, assim. Mas as pessoas, porque quem entra vai ter que saber onde é que ela está se metendo, né? Né? Pode ser um espaço solto? Sim, pode, entra, sai, né? Quer ver? O importante é assim, ó, não criar muita expectativa de muita participação, porque realmente a gente vê que vai esvaziando, né? Tem aquelas pessoas que vão estar sempre, porque, né, tem essa pegada, tudo, mas a cada momento que entra uma pessoa, para a gente já é super importante, entende? O que importa, por exemplo, hoje mesmo eu peguei de um fórum que eu participo, assim,
Uhum. Um protocolo de saúde das academias pós-Covid. Uhum. Como que as legal, Deu um do fórum, isso município, veio de um fórum. veio de um fórum, mas é do Aham, município de São Paulo, esse aham. protocolo. Só que a pessoa de São Paulo que estava no fórum, e a gente estava falando disso, sobre esses protocolos de saúde, de como voltar às academias, tudo, ela falou, pá, eu tenho como compartilhar que a gente fez aqui em São Paulo. Você entende que esse compartilhamento do conhecimento, e essas é uma área de compartilhar boas práticas também. Cara, eu já fiz isso. Isso aí não deu certo, mas a gente pode tentar, ver se aqui dá ou não, né? Uhum. Então, acho que é essa expectativa que eu falo para você, assim, ela não pode ser muito pesada, porque realmente é desgastante, assim, Sim. né? Então, ela tem que ser uma coisa importante, o tempo das pessoas é uma coisa muito importante, então não dá para desperdiçar com discussões sobre a rebimboca da parafuseta, que não tem como chegar, então a gente tem que ser muito objetivo nisso. E Uhum. acho que há uma possibilidade, há um caminho, há um campo bem fértil, assim, para se fazer isso nesse exato momento, assim. Você mesmo me comentou offline, assim, que um pouco que você compartilhou na página do Sapateado Sapateado do do Brasil. Brasil, do Isso. Facebook, eu vi também, né? Isso. Lá e num grupo que eu tinha de WhatsApp também de alguns sapateadores do país. Isso, E foram assim, tipo, foi pontual e já, meu Deus, eu fiz a contagem ali, deu exatamente 100 e-mails que a gente conseguiu coletar agora, é. sabe? De pessoas que manifestaram interesse. E daí, assim, nesse e-mail tem é, pessoas de todas as faixas etárias, sabe? De vários lugares do Brasil, tá, tipo, bem mesclado, assim, mas foram pessoas que olharam, o que é, não sei, tiveram interesse, sabe? Esse foi o primeiro passo, assim, né? Vai ser assim mesmo. Você fez um Uhum. Google Forms, por exemplo, para as pessoas. Pra- Seria bom você fazer no Google Forms ou em alguma plataforma de formulário, assim, um questionamento básico, né, do nome da pessoa, a cidade e em qual categoria que ela se enquadra, assim, fazer um ranking, Sim, elencar umas. aluno, É, professor, sapateador, coreógrafo, enfim. exato. Porque aí, com esse material, o cadastro é uma coisa muito importante para a gente fazer o diagnóstico é fundamental para o prognóstico, né, que a gente fala, assim. Sim. Então, Uhum. primeiro, eu acho que é importante isso, quem somos nós, aonde nós estamos, o que a gente está fazendo, né, então, Uhum. eu acho que até faixa de Reconhecer salário, quem é a classe, né? quem somos, né? Eu acho que tem Uhum. que ter, tipo, faixa salarial também. Hoje, qual é? Hoje, Uhum. pandemia zero, né? Vai ser tudo Uhum. pobre. Mas, assim, eu acho que é um dado importante, assim, quanto antes da pandemia você era a sua faixa salarial e quanto tempo que você acha que vai durar essa pandemia, quanto foi o impacto econômico da pandemia no seu fazer artístico também. Uhum. Isso é um bom diagnóstico, porque o fórum ele pode ser importante na volta das atividades, assim, ele pode ser também um lugar de boas práticas, como eu te falei, de protocolos de saúde, desde protocolo de saúde como é bem interessante esse protocolo. Depois eu passei para a Aprodança, que é a Associação Profissional de Dança do Estado de Santa Catarina, e falei para a Aprodança fazer um de Santa Catarina também, Uhum. sabe? Porque esse Uhum. modelo é o de São Paulo. E é isso, acho que é poder ajudar, né, Nanda? Poder fazer alguma coisa e sim, eu acho que não existe, pelo que eu saiba, não existe realmente um fórum especializado em sapateado. Sapateado até está em muitos lugares, eu tenho visto Uhum. bastante gente representando sapateado, mas como a classe só em si, assim, eu É, não vi. e às vezes eu sinto falta justamente disso, sabe? De ter um lugar onde a gente consiga cruzar as informações e trazer e poder articular entre as pessoas mesmo, né? E poder criar esses diálogos
para que não fique se alimentando essa individualidade, esse trabalho de cada formiguinha fazendo o seu, sabe? Enfim, outra coisa que eu ia te perguntar aqui. Agora deixa eu voltar um pouquinho, que eu não me lembro em qual ponto foi. Tá. Tu me falasse então de a gente criar um formulário para a gente conseguir fazer esse levantamento. E aí a minha pergunta entra no sentido de em que momento a gente consegue promover uma reunião onde a gente consiga levantar falas, levantar as problemáticas e questionamentos. Isso já deveria ser feito por agora, ou a gente espera mais, ou enfim. Eu acho que não, o momento é agora, Fê. Uhum. Agora é a hora da gente poder se demonstrar o que a gente, onde a gente está, entendeu? A gente tem que levantar o dedinho nesse momento e dizer, olha, eu existo, tá? Eu tô aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, meu nome é Fernanda, eu tenho 6? Perdi. O mês da minha filha. Eu tenho 26 anos, assim, e eu sou bailarino, mas eu quero uma carreira. Eu quero ser artista, e eu quero fazer intercâmbio e me especializar. Eu quero ter uma escola, eu quero, entendeu? Então, Justo. acho que isso é importante. É esse momento que eu acho que a gente tem que tá pensando aqui juntos, né? Tá vendo as possibilidades, mas que tem que ser compartilhado. Sim. Eu acredito que o momento é agora a gente tem que descobrir, na verdade, qual é a melhor forma de comunicação. Porque, assim, e-mail não vai rolar. Duas É coisas até que eu... bom para Desculpa. formalizar, mas não vai rolar. Então, eu penso nisso. Ao mesmo tempo, eu também vejo que, assim, ó, as redes sociais estão muito poluídas, sabe? Eu vejo o Facebook, eu vejo até o próprio WhatsApp, assim, é muita coisa, e logo é uma oportunidade de você divulgar uma coisa que não tá encaixando ali, sabe? Enfim, coisas do tipo. Então, eu andei dando uma pesquisada já em plataformas do Google, em duas especificamente, né, que seria o Google Meet, que é de encontro mesmo, assim, seria como a gente está fazendo agora, e o Google Groups, que daí se cria mesmo um fórum, como a gente tinha mais, um pouco, alguns anos atrás, tinha mais na internet, né? Um fórum de discussão mesmo, onde se cria um tópico, onde as pessoas comentam e onde se desenvolve esses assuntos, sabe? Às vezes eu não sei se talvez seja o caminho mais fácil, mas ao mesmo tempo eu penso que se esse mesmo formato estivesse em outra plataforma, o que vai fazer as pessoas se envolverem é o interesse delas, né? Mas é o problema atual da comunicação, eu acho, também, sabe? Por isso que eu falo muito em comunicação, sabe? Eu acho que não dá para fugir muito do WhatsApp no momento, que é aquele momento de entrar no lugar, como você falou. Se quiser fazer parte disso, você tem que entrar em algum lugar, né? Então, acho que o WhatsApp, ele pode ser, por exemplo, um lugar para você disponibilizar o formulário, né? Eu acho que o primeiro passo é levantar o formulário, o segundo, criar o regimento do fórum. Tá? Daí, no regimento do fórum, você vai prever os GTs, né? Os grupos de trabalho. Que pode ser dividido em produção, criação, pesquisa, uma coisa muito importante também, né? A pesquisa, carreira, projetos, enfim, vai se criando todo, mas isso é bom ser discutido no grupo também, assim, é bom que as pessoas tragam um grupo. Então, eu acho que primeiramente, Fê, vai ter que passar pelo grupo de WhatsApp, que tem um limite, ou tem o Telegram também, que não tem limite de pessoas, mas aí a pessoa tem que instalar o aplicativo também. Uma das coisas que eu tava pensando, Bia, aí eu não sei, eu quero até saber o que tu achas disso, se tivesse um primeiro momento como se fosse
presencial dessa forma que a gente tá, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que as pessoas vissem o envolvimento presencial, como eu falei, sabe, mesmo sendo por câmeras, mas eu acho que talvez, não sei se isso mobilizaria melhor ou não, entende? Se a gente fizesse algum tipo de reunião onde a gente limitasse mesmo o tempo de fala, fizesse um começo, meio e fim, fizesse uma ata, fizesse uma coisa do tipo, assim, sabe? Não sei o É um que tu acha disso. levantamento de sugestões, né? Um levantamento de sugestões, né? Isso. Então, tem o Google Meet, que é do próprio grupo, tem o Zoom, né, também. Mas tu achas que a gente poderia usar desse recurso agora, nesse momento, assim, tipo, de repente, reunir informações e, tá bom, vamos fazer uma primeira reunião e daí, a partir disso, tirar algumas coisas? Sim, claro. É uma proposta. Eu acho que é uma proposta que você pode lançar, mas acredito que esses 100 e-mails que você tem, né, ele tem que ser transformado em grupo já. Porque são pessoas que se dispuseram voluntariamente. Você só lançou a proposta e elas se lançaram voluntariamente para isso, entendeu? Então, já parte de um pedaço, de um recorte, entende? Daí você vai... E eu acho que tem que abrir o grupo do WhatsApp agora. Ou do Telegram, que o Telegram não tem limite. Eu acho mais interessante do que o WhatsApp no momento. Porque ele não limita. E eu acho que a gente vai chegar no limite do WhatsApp rapidinho, a hora que abrir. E dali dentro se começa a dizer, então tá, gente, agora todo mundo, a reunião vai ser dia tal, no canal tal, a tal hora, enfim. Aí começa o processo de comunicação, de agendamento e do levantamento de sugestões. Alguém para realmente pode gravar até essa reunião, e a própria gravação pode gravar no Zoom, né? Então ele já vira ele é uma ata. Hoje em dia tudo está sendo feito assim. É aceito no mercado como uma coisa oficial, entende? Sim. Juridicamente, vale e tal. E aí, dali você pode também distribuir o link para a pessoa entrar no grupo, mas eu acho que é isso. Eu não gosto muito de ficar colocando gente em grupo. Eu gosto de compartilhar o link e falar assim, ó, se tiver afim, vai lá e se inscreve e tal, vê qual é bom ter uma boa descrição, né? Sim. Sobre isso. Eu tenho alguns modelos aqui de regimento de fórum, assim, mínimo, né? Agradeceria. Eu tenho um monte aqui. E é a mesma coisa, sempre é a mesma coisa, assim, né? Certo. Eu acho que assim, vendo a situação, eu acho que seria interessante, então, a gente promover essa primeira reunião e aí até as pessoas colocarem um pouco das satisfações e insatisfações delas e de, né, trazerem a experiência delas também com esse tipo de situação e tal. O único cuidado que eu gostaria de ter mesmo é da gente conseguir construir isso de uma forma coletiva e também mas assim, que tivesse essa formalidade, ou no caso, não formalidade, sabe? Que acaba sendo uma formalidade igual, assim, sabe? Porque às vezes eu sinto que falta um pouco disso, assim, sabe? De ter as coisas registradas, explicadas, colocadas, enfim. Essa é a minha vida. Mas eu acho que é isso, aqui então. fazendo a história do sapateado no Brasil, né, Nanda? Até você me ajudou, Nanda, tem Passamos um aí capítulo ali. Um capítulo, vai. Um capítulo ali. Contribuição, né? Comemos muito biscoito com café na tua casa, enquanto a gente podia visitar. Então, é isso aí. Eu acho que a pegada é essa. É porque, na verdade, se a gente tivesse todo mundo bem, todo mundo fazendo tudo que queria, né? Todo mundo lá trabalhando, a gente não estaria fazendo. Não estaria pensando nisso. E Eu eu acho que ainda mais... perdi o que eu ia falar já.
As coisas vão muito rápido. Não, tá. A gente estaria tudo engatado no automático já, né? E estaria tocando a vida sem parar pra pensar nessas coisas. Exatamente. Eu acho que se nos foi dada a faca, que a gente corte o queijo, né? Esse formal, eu acho que você está um pouco preocupado com isso. Eu gostaria de poder contribuir um pouco com isso que está na tua cabecinha, sobre o que você pensa do formal, assim, né? Que tipo de registro você queria ter, assim? É um registro... Porque, assim, eu acho que o mais importante de um fórum, de um coletivo, são as conquistas. Uhum. Ou a manutenção do que já tem, a defesa do que a gente já tem, né? Então, esse é o foco principal de um fórum de classe, Uhum. né? Um fórum artístico da classe sapateadora vai ser o que a gente tem para a área, especificamente para a área. Por exemplo, eu pontuo os festivais específicos de dança, de sapateado, como uma super conquista brasileira. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente tinha um problema. Qual era o problema? A gente não se adequava com o espaço do festival de dança que tem todas as danças. Porque tinha o linóleo, porque o piso escorregava. A gente falou isso nas nossas lives com os nossos convidados do projeto, né, que você acompanhou também todos, a Kika falando, o Steven falando, a Mária, a Valéria. Então, assim, eu acho que é uma conquista. Com e certeza. isso a gente, por exemplo, é importante o fórum ter um cadastro, ter um registro, vai ter no meu livro também, dos sapateados dos festivais de sapateado que acontecem no Brasil, e formar um calendário. Justo. Entendeu? Bia, Às vezes, a gente está juntando o mesmo público, no mesmo... Até se for ter, eu não sou contra ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque eu acho que o Brasil comporta isso, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse outro momento, que vai ser a falta de grana para fazer tudo. E como vai ser? O que eu tenho na minha cabeça, e eu vou te passar assim, nu e cru, o que eu penso, é o seguinte: falta uma representação, por exemplo, forte para conseguir reivindicar coisas básicas. E aí eu não entro nem tanto na parte de políticas públicas, porque, como eu te falei, eu sou uma pessoa leiga, estou começando a aprender agora. Mas eu entro assim, ó, por exemplo, uma coisa que eu ouço toda a vida putz, o Festival de Joinville, os palcos são tudo com linóleo, os palcos abertos. Tá, então como é que a gente pode fazer para se organizar, para alguém ir lá e dizer assim: queridos, a gente tem a proposta, faça um palco sem linóleo onde a gente possa dançar, sabe? E a gente tem aqui toda essa galera que tá interessada nisso. O que a gente pode conseguir, sabe? Enfim, alguém que a gente consiga montar e aí é por isso que eu falo dessa formalidade, uma instituição formal ou não formal, que consiga representar a gente, entendeu? E consiga pedir essas coisas. E aí eu falei isso numa escala muito pequena, né? Porque eu vejo que é uma das coisas que mais se levanta dentro da comunidade sapateado. Agora, se a gente vê outra situação, por exemplo, isso que tu falasse do calendário, por exemplo, sabe? Daí já é uma coisa que não seria uma representação nossa para fora, mas seria uma ferramenta para que a gente conseguisse se organizar dentro, sabe? Que a gente conseguisse valorizar as coisas que a gente tem dentro, assim, da nossa comunidade, entendeu? Exatamente. Então, tanto eu acho que para a gente conseguir comunicar dentro, mas comunicar para fora também, sabe? Sim. Então eu acho Isso é política, Fê. Isso é política, porque a política, ela é nesse modelo do micro para o macro. As políticas que não funcionam são sempre aquelas que pensam do macro para o micro. Entende? Eu acho que se a gente fizer essa proposta do micro para o macro, a gente já sai um pouco adiantado nesse campo de ação.
Você falou não é bom a gente deixar passar, porque depois a gente esquece que ia perguntar, né? Você Sim. falou uma coisa que me disparou outro pensamento, mas agora eu esqueci, mas daqui a pouco vem. Você estava dizendo, Fê, sobre essa organização, a gente chegou a comentar sobre os estudantes, as academias, por exemplo, né? Um segmento, as academias. Os estudantes das academias, os alunos das academias, que vão para os eventos, que vão para os festivais, eles que alimentam a cadeia alimentar. Sim, justo. Entendeu? O assunto do fórum parte, inclusive, pelo não pertencimento a alguns lugares, a não se querer fazer presente em determinados lugares. Como, por exemplo, se todos não aceitassem dançar em cima do palco com linóleo, não teria sapateado no palco aberto. Justo. Né? Mas enquanto há alguns que querem, porque aquilo atende né, a expectativa deles, a vontade deles, então vai haver. Então não há pressão. Lembrei o que eu ia falar. Infelizmente, quando a gente fala em conquistas, em conseguir coisas, a gente está, assim, falando de números de pessoas. Sim. E eu vejo ampliar essa discussão, então, trazer esse fórum como uma possibilidade de alimentar essas ideias, sabe, também, que eu acho que isso começa a expandir os limites da atuação do sapateado no país, enfim, né? Isso chega, é o que a gente fala, você lança você tem um novelo de barbante, e aí você começa a puxar esse fio, né? E esse fio vai se estendendo, assim, e ele chega na ponta, quando a gente está organizado dessa forma, né? Então, eu sei que tudo que a gente produzir dentro do fórum vai chegar na ponta, né? Onde está sendo praticado o sapateado, onde está sendo pensado o sapateado, onde está sendo produzido, e não vai se diluir nas outras linguagens, que eu estava falando. É importante a gente estar nos outros fóruns também, no fórum de políticas públicas, no fórum de direitos culturais, no fórum de dança do município, do estado, né, do país, porque é o vocabulário da dança. Quando alguém for falar de sapateado, eles vão olhar para a tua cara e falar, mas o que precisa? Né? E esse nosso momento coletivo, ele pode produzir todo esse material. Não, a gente tem aqui a cartilha de como fazer um palco. A gente tem a cartilha do quanto que precisa de microfone. Com a certeza. gente também fica útil para a sociedade, entendeu? Claro. Não, faz todo sentido. E eu acho que é por aí. É super por aí. Eu acho e acho que muitas dúvidas, muitas inseguranças aí vão se esclarecendo com o caminhar, né? Lógico, é o fazer junto. É o fazer acho junto. que ficar parado agora não adianta que a gente querer ficar tentando fazer o perfeito ali para colocar em prática, porque ele só vai se aperfeiçoando ao longo do tempo mesmo. Nando, eu gostaria de te pedir um favor, assim, publicamente. Diga-me. Se você pode utilizar, porque quando eu abri a página O Sapateado no Brasil, do Facebook, a intenção já era de haver um canal de comunicação mais diretamente, né, com a classe, até porque eu tinha a palestra sobre o sapateado do Brasil, não tinha a intenção do livro, mas eu tinha a palestra, e para você fazer palestra, você precisa de pesquisa, e pesquisa precisa muita informação, né, precisa trocar muita informação. E acaba que a gente abre esses canais, mas eles acabam virando plataforma de divulgar evento. Sim. Né? Não seria para isso que eu tinha construído. Eu tinha construído para saber quem foi seu professor, com coisas você começou a sapatear, qual é a tua cidade, assim, Trazer né? a discussão, né? Trazer a discussão. Trazer a discussão, falar mal de alguém, pode ser, por que não? Entendeu? Ou falar bem de alguém também. Então, assim, eu gostaria que aquilo avançasse para algum lugar, porque realmente, assim,
ele se esgotou no Uhum. papel que eu tinha. O livro já tá saindo do forno. Eu peguei bastante informação lá. Tipo, o dia que eu coloquei a que bombou, a que deu mais views, porque tinha 2, 3 views, curtida 4, não sei o quê. A que deu mais curtida foi o dia que eu perguntei quais eram os festivais de sapateado que tinham pelo Brasil. Aham. Daí as pessoas se interessaram, entendeu? Que o foco tá nisso, né, Bia? Eu acho que assim, ó, eu acho que a gente, claro, a gente tem que mirar em ampliar, mas a gente não pode tirar o que já tá acontecendo, né? Como tu falasse, a da conquista, mas é a defesa também, né? Se isso tá acontecendo e se isso tá funcionando, a gente não pode cortar isso agora, sabe? Imagina, é a única coisa que tá fluindo bem, putz, mantém, sabe? Fortalece isso, né? Eu Aliás, a entendo. gente não pode perder nada. É. Tipo assim, a Kika fechou a escola dela por causa da pandemia, entendeu? Eu vou torcer para que ela volte assim mesmo, porque ela já estava 38 anos no mercado. Eu sei que ela continuaria, entendeu? Sim, Então, assim, eu acho que pelo menos a gente não pode perder nada do que já tem. claro. Sabe, uma academia que feche, um aluno que a gente perca, sabe, um bailarino que vai embora, um sapateador que vai para outro país porque aqui não vê possibilidade de não fazer intercâmbio. Eu acho que fazer intercâmbio é maravilhoso, assim, mas eu lamento quando um sapateador vai embora e não volta mais, porque realmente, mas eu lamento por ser pelo Brasil, mas por ele eu acho fantástico, porque se aqui o nosso país não oferece essa possibilidade, uma companhia profissional de sapateado, né? No balé a gente já fala isso há muito tempo, né? Mas está começando a acontecer no sapateado. As pessoas querem ir para as companhias internacionais, porque... E no país não tem, né? E não encontro no país. Não. É. Não, a gente... A Estela aguentar a Orquestra Brasileira de Sapateado, né? Meu Deus. E se renovando, e fazendo espetáculo, temporada, entendeu? Funcionando, né? Funcionando, mantendo funcionamento. Funcionando. Mas não é uma companhia aberta, né? É um esforço de um grupo, principalmente da Estela e da Amália, e do Tim Rescala, que mantém essa proposta, né? Mas ela Sim, é tipo do Rio de Janeiro. Então, assim, é claro. isso que tudo que a gente tem que acreditar que a gente pode ter. Com certeza. Cresceu muito o sapateado no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Cresceu muito, muito Sim, rápido. sim, sim. Então, a gente tem que ir por esses outros espaços também. Assim. Muito orgulho de você. A gente Bia, a gente tem você é uma... meu orgulho de ser obrigado. professora. Eu me orgulho muito de ter podido te lançar essa sementinha em você. Talvez você tivesse essa oportunidade uma outra hora, mas aquela hora foi importante te acolher, aquela hora foi importante olhar ver aquele brilho em teus olhos e dizer, eu quero fazer isso. E hoje ver que você é um sapateador profissional. Eu te considero um sapateador profissional, entendeu? No nível dos melhores sapateadores do Brasil. Que bom. E sei que essa sua vontade de mundo melhor, assim como vários jovens têm, assim, do seu idade, vai fazer muito bem para a gente, vai fazer muito bem para o nosso país e muito bem para a arte e para a cultura. Então, eu estou à tua disposição, à disposição do Sapateado do Brasil, tudo, para a gente realmente avançar. É isso aí. Com certeza. É isso, depois dessa, sem palavras, né? Deixa aí um convite, então, como é que as pessoas vão te procurar, Muito bem. Vou até escrever aqui, como é que entra em contato? Qual é o Olha, melhor contato? eu diria que o contato que vocês podem... O melhor contato mesmo seria me escrever um e-mail que eu sempre abro. E eu não deixo para responder depois. Quando eu sento para responder, eu respondo tudo.
Então seria Qual é? Fernando Flash, com SCH no final, @yahoo.com.br. É o teu nome completo, então, ali. Isso, Fernando isso, Flash, Natasha, @yahoo.com.br. Isso. Também pode me procurar nas redes sociais, mas é o que eu falei, o e-mail é mais certeiro de que eu vou responder, enfim, e ter o contato de vocês. E é isso, e a gente vai começando a construir isso aí juntos. Eu tô super na fase de ouvir muita coisa, apesar de que essa conversa já foi bem esclarecedora e já consegue me dar um recurso para dar os primeiros passos, né, para a gente conseguir avançar. E acho que é isso aí. Fê. Isso. Então, assim, eu acho que é importante também a gente encerrar esse papo agora, convidando as pessoas para entrarem lá naquele grupo do Sapateado no Brasil, você me permite, assim? Claro. Porque dali eu acho que você também já pode tirar um outro canal de comunicação, não é é uma página, enfim, não é de ninguém, assim, mas é uma página também que as pessoas ali podem utilizar, inclusive para divulgar seus eventos, porque vai fazer parte disso, você também criar esses espaços para as pessoas poderem manifestar suas expressões, assim, de academia, né, de eventos, Sim. tudo. Então, lá no Facebook tem o Grupo Sapateado do Brasil, né, que as pessoas podem também procurar. E é isso aí. Vamos seguir. É isso aí. Vamos seguir. Foi uma delícia conversar com você. Eu que Esse agradeço. episódio vai ficar gravado, vai ser compartilhado, e se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com você pelo e-mail. Eu vou deixar na descrição também do vídeo essa nossa conversa. Perfeito. Valeu, Bia. Falou. Obrigado. Te amo. Dá um abraço virtual também. aqui. Vem me abraçar. Beijo, Fê. Muito obrigada. Beijo grande, Bia. Obrigado. Então, esse foi mais um episódio do Sapateado no Brasil, que faz parte das ações de contrapartida do edital Elizabeth Anderle, do governo do estado de Santa Catarina, falando sobre a questão de construir coletivos do sapateado no Brasil para a discussão da história, os movimentos de profissionalismo, de produção, de criação. Muito obrigada aí pela participação de todos e até breve.